E o pilar consideração é o quanto você demonstra e se sente se importar pelos outros. E muitas vezes você pode ter isso por natural ou ao contrário. Pode ser que não seja natural. No pilar consideração, tem pessoas que são mais voltadas para a tarefa e tem pessoas que são mais voltadas para pessoas, para relacionamento. Não tem um jeito certo ou um jeito errado. Então, cada pessoa vai ser mais tarefa ou mais pessoas. Isso dentro da consideração. Quem é mais pessoas vai ter um nível de consideração maior pelos outros. Quem é mais tarefa vai parecer ter um nível menor, não necessariamente tem um nível menor. Porque, no fundo, tem a ver com as emoções, com como a gente se sente. Se eu me sinto visto, se eu me sinto bem-vindo no ambiente, se eu me sinto reconhecido pelos outros, naturalmente eu tenho consideração pelos outros. A Eliane perguntou, tarefas seria fazer as coisas pelos outros? Não, tarefa seria fazer as coisas. Tarefa é você fazer as coisas. Pessoas é você priorizar as pessoas. De novo, o caminho é um equilíbrio dos dois. Não adianta você só priorizar o ambiente. Imagina que você tem uma tarefa para fazer e as pessoas não estão cooperando. Aí o que você escolhe? Então você tem uma tarefa a fazer, você é de uma forma responsável, ou pelo menos por parte da tarefa, dentro do pilar consideração. De novo, é o foco, tá? Então você tem uma tarefa para fazer, você tem uma responsabilidade, talvez você não seja a liderança, mas você tem uma responsabilidade e a sua parte depende dos outros. E as pessoas não estão cooperando. O que você prioriza? Que as pessoas fiquem bem, que elas sejam cuidadas e atendidas, ou você prioriza fazer a tarefa? Ou um equilíbrio dos dois. Mas se você tiver que escolher, o que você faz? Você escolhe as pessoas, escolhe a tarefa. Entende? Eu estou dizendo assim, ó, as pessoas não estão receptivas ou abertas a fazer. Não adianta, vou persuadir elas. Imagina que você tenta persuadir e ainda assim elas não vão. E aí? Uma pessoa tarefa, ela vai fazer o que tiver ao alcance dela, mesmo que incomode as pessoas, para fazer a tarefa acontecer. Uma pessoa mais voltada às pessoas, no eixo da consideração, ela vai cuidar que as pessoas ficam bem. Vai defender as pessoas, na verdade. Percebeu? Uma pessoa tarefa vai incomodar as pessoas para a tarefa acontecer. Pode ser que a tarefa aconteça, pode ser que não aconteça, pode ser que ela aconteça com as resistências e no fim as pessoas já estavam com má vontade, elas podem ficar com mais má vontade. Uma pessoa focada em pessoas, no eixo da consideração, ela vai priorizar as pessoas. E talvez ela defenda as pessoas em oposição à tarefa. Entendi o que eu quero dizer? O foco é as pessoas ficarem bem independente da tarefa. Existe uma contradição aí, porque o objetivo do grupo é cumprir a tarefa. E se você se posiciona em defender as pessoas, perdeu o sentido do grupo. É como se fosse o grupo pelo grupo. Mas esse é só um olhar. Onde o caminho, a Eliana escreveu, entendi, eu faço até onde posso. Esse eu faço até onde posso é pressionar as pessoas até onde você pode pressionar? Ou você faz a sua tarefa até onde você pode e deixa as pessoas quietinhas lá? Nesse eixo consideração é essa dinâmica, porque as pessoas têm vontades diferentes, elas têm receptividades diferentes. Não é necessariamente porque você se mostra se importar com as pessoas que necessariamente elas vão se importar de volta. Essa é lidar com pessoas é um desafio, é um aprendizado contínuo e não tem fórmula mágica. É que a gente precisa aprender a lidar consigo, com as próprias emoções, precisa fazer uso da vulnerabilidade, se colocar vulnerável, precisa ser autêntico, precisa ter consideração pelos outros. Tem um livro, vou ler o comentário da Eliane antes de citar o livro.
faço a minha tarefa até onde eu posso e me ofereço para ajudar em prol de concluir a tarefa. Entende? Ou seja, você foca pessoas. Eu deduzo por isso. Vou aproveitar isso. Quando a gente fala da autenticidade e da consideração, tem um livro chamado Carisma, O que Aprendemos com Cães e Gatos. O autor, se eu não me engano, é o John Grinder. O sobrenome é Grinder. Talvez o primeiro nome eu não estou guardando. Mas é John Grinder. Michael Grinder. Ou é John Grinder ou Michael Grinder. Mas se você buscar no Google Carisma, O que Aprendemos com Cães e Gatos. Nesse livro, ele vai falar da autenticidade e da consideração. Só que quando ele fala autenticidade, ele se refere ao gato. E quando ele fala consideração, ele se refere ao cachorro. E ele diz que o exemplo, o que é autenticidade? É o gato que está ali e são as pessoas que vão até ele, na maioria das vezes. Tem gatos mais sociáveis, mas nesse livro ele está explorando a natureza do gato como de estar ali e as pessoas que vão até ele. E tanto que ele diz que quando o dono alimenta o gato, melhor, quando o dono alimenta uma pessoa que tem um gato e um cachorro, quando essa pessoa alimenta o cachorro pensa, nossa, ele é Deus, ele cuida de todas as minhas necessidades. Quando a mesma pessoa alimenta o gato pensa, nossa, eu sou Deus, o dono cuida de todas as minhas necessidades. Bom, então, no livro Carisma, uma mensagem principal ali é o carisma vem de você conseguir equilibrar esses dois lados. Não adianta só ter consideração pelos outros. Se você só tiver consideração pelos outros e você se apagar, as pessoas não vão retribuir. Elas só vão retribuir enquanto as coisas estiverem dando certo. Se você só tiver autenticidade, as pessoas também não vão retribuir, porque vão achar que você não se importa com ela. O carisma é esse equilíbrio entre a consideração, a autenticidade e a consideração. E aí cada pessoa tem o seu mais fácil, o seu mais natural. Você precisa identificar o que é mais fácil para você. Para você é mais fácil a autenticidade? Para você é mais fácil a consideração? De 0 a 10, quanto é a sua consideração pelos outros? A Eliane tinha escrito aqui para ela, a autenticidade de 0 a 10 era 5. Lembrando que a autenticidade é o quanto você sente que pode ser você plenamente. O quanto você sente que você pode ser você é o quanto você se permite ser você. E aí eu estou trazendo que a autenticidade e consideração, eles se combinam. E às vezes um pode diminuir o outro. A ideia é que você tenha os dois trabalhados. E agora a pergunta, de 0 a 10, quanto você sente ou quanto você demonstra que tem consideração pelos outros? A Eliane escreveu 8. Então, ela tem 5 de autenticidade e tem 8 de consideração. A Ana Paula, 9. Ana Paula, e quanto de autenticidade? É 10 e 9 de consideração, é isso? Então, é importante você olhar para esses dois lados. Eles vão se combinar. E, às vezes, se você não tiver consciência sobre eles, você pode escolher privilegiar um em detrimento do outro. E aí, claro, existem consequências que, no geral, a tristeza, o medo de desagradar, a insegurança. E aí vem uma série de problemas que decorrem da nossa relação com as nossas emoções. Bom, para a gente ir para a segunda parte, então, é a sua autorresponsabilidade ou dedicação. Eu vou colocar como dedicação. O que seria essa área da vida ou esse pilar da identidade? A dedicação é você fazer o que você está fazendo da melhor forma possível. Isso é um pilar, isso é uma maneira de ser, é uma atitude. A Eliane escreveu, já aconteceu de considerar me é o que mais acontece. É o que mais acontece. A questão é o que você tira dessa experiência e o que você faz depois. Quando eu falo o que mais acontece, é exatamente porque as relações humanas vão desafiar a gente para o nosso crescimento. Então, quando a gente
Quando a gente confia e se decepciona, aí tem um aprendizado para tirar. Às vezes a gente se fecha. Quando a gente tenta controlar para não sofrer, esse controlar para não sofrer significa não cuidar da dor. A dor continua na gente. E aí não resolve.